Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Esta é a 8ª aula de Catecismo da Doutrina Cristã sobre o sacramento do batismo. Na última aula, se você bem recorda, nós falamos sobre os sacramentos em geral. E lá dissemos muitas coisas maravilhosas sobre este sacramento. Nós o enumeramos como o primeiro dos sacramentos. E depois, quando falamos das coisas que distinguem os sacramentos, dissemos duas coisas muito importantes sobre o batismo, que hoje nós vamos aprofundar. A primeira delas foi que o sacramento do batismo é o mais necessário, a salvação. Ele compartilha esse status juntamente com o sacramento da penitência. Mas ainda mais o batismo, porque não poderíamos receber o sacramento da penitência se antes não tivéssemos recebido o sacramento do batismo. Além disso, nós vimos, na aula anterior, que o batismo ele é um dos 3 sacramentos que imprime caráter, juntamente com a confirmação e a ordem. E é um caráter que jamais se apaga, e este caráter, ele, no caso do batismo, ele tem um significado e uma função específica. E nós vamos falar sobre isso hoje. Muito da dignidade do cristão procede justamente do sacramento do batismo. O batismo é o sacramento pelo qual nós nascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. O sacramento do batismo, dentre as muitas maravilhas que ele nos concede, está a remissão do pecado original. O pecado original foi aquele contraído pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, como vimos nas aulas sobre o credo. Este pecado original ele é apagado pela água do batismo. E além disso, é tão eficaz o batismo que não só o pecado original, mas até mesmo um pecado atual, se houver, ou seja, um pecado que nós mesmos cometemos, também com o batismo é apagado. Então, por exemplo, as pessoas que eram adultas, e foram batizadas, elas, se têm as devidas disposições, elas são perdoadas, inclusive dos pecados que cometeram em vida. E, mais do que isso, as penas devidas aos pecados também são perdoadas. Ou seja, normalmente o procedimento é assim: Deus nos perdoa e, depois de convertidos, pede que nós façamos a penitência. Então, há uma pena a pagar pelos pecados. É necessário satisfazer a Deus ofendido pelos nossos pecados. Então, assim, por exemplo, quando nós nos confessamos, o padre nos dá uma penitência. E é assim mesmo que procede também em todas as faltas que cometemos contra Deus. É preciso fazer uma penitência. Mas, no caso do sacramento do batismo, mesmo esta pena, que é uma justa paga, ainda que somos perdoados por Deus, mas há algo a satisfazer, essa justa paga, ainda isto, o poder do batismo é tão imenso que perdoa inclusive isto. Então, o batismo, ele torna-nos completamente amigos de Deus. E se uma pessoa não vier a pecar mais, depois que recebe o batismo, ela vai diretamente para o paraíso. Tal é o poder do sacramento do batismo. E além disso, além do que ele opera em nós, nos reconcilia, nos faz nascer para a graça de Deus, nos torna amigos de Deus, ele também nos torna membros de Jesus Cristo. Então, agora, com o sacramento do batismo, é impresso na nossa alma uma marca, um selo, que diz assim: tu és cristão, tu és um discípulo de Jesus Cristo, tu és um membro do corpo de Cristo. Então, a partir desse momento, nós nos tornamos verdadeiramente membros de Jesus Cristo. E isto é uma coisa que não pode se apagar. Então, aos olhos de Deus, quando recebido o batismo, nós nos tornamos de fato membros de Jesus Cristo. E juntamente com isso, nós também nos tornamos filhos adotivos de Deus e filhos da igreja. E por ser filhos, também somos, como diz São Paulo, herdeiros. Então, nos tornamos também herdeiros do paraíso. Isso tudo nos concede o santo batismo.
Por fim, o Santo Batismo também nos concede a graça de receber os demais sacramentos, que serão objeto das nossas próximas aulas. Então, tudo isso nos oferece o sacramento do batismo. E para que a gente possa compreender essas coisas com um pouco mais de claridade, eu gostaria de dar alguns exemplos, na verdade, fazer algumas comparações, para que a gente possa compreender como é grande esse sacramento do batismo, né, que nós recebemos da Igreja de Nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, a nossa situação é muito semelhante à daquele órfão cujo pai devia muito a um nobre. Devia muito, mas o nobre o toma em consideração ao seu pai e por ver a criança em desamparo, para educar. E esse nobre, então, educa este órfão. Mas, passado um certo tempo, num belo dia, ele chama a criança para uma conversa particular e então lhe apresenta 2 documentos. Um documento num envelope preto, né, escuro, e outro documento no envelope vermelho. Eram 2 documentos, eles se distinguiam por isso. Um era preto, outro vermelho. E aconteceu que o nobre disse então ao menino: toma este envelope preto e leia. Então o menino abre, tira o selo, toma o documento e lê. E se empalidece, porque o que ele encontra ali, na verdade, são todas as dívidas contraídas pelo pai dele. E além disso, as suas dívidas, ou seja, as dívidas devidas à sua educação, até aquele momento. E o menino ficou tão assustado com isso que não sabia sequer o que podia esperar então no outro envelope. E o nobre, vendo isto, tomou do menino o envelope preto e na frente dele o rasgou. Rasgou o envelope. Não havia mais o envelope preto. E agora então ele deu e mandou ler o envelope vermelho. E no envelope vermelho tinha a total remissão das dívidas do pai dele, todos os gastos que tiveram com a educação do menino, e ainda por cima, como se não bastasse, ainda por cima, ele adotava o menino e fazia herdeiro seu, herdeiro de todos os seus bens. Nós podemos imaginar, com essa ilustração, a grande alegria e gratidão do menino, porque o menino pouco fez, né, por este nobre senhor. E esse senhor fez grandes coisas por ele. E também pela dignidade que ele recebia, porque o menino, ele era de uma condição pobre. Na verdade, estava embaraçado com dívidas já, desde o seu nascimento. Como nós com o pecado original, não é mesmo? Mas, ainda assim, agora, ele era rico. Tinha um nobre como pai. Ele era nobre e ele era rico. E nós devemos assim estimar muito a dignidade que nós recebemos. Não importa a nossa condição. O simples fato de a gente ter recebido o batismo já nos faz muito dignos. Nos faz dignos das maiores coisas, nos faz dignos do paraíso. E um bom cristão chamado Ingo, que vivia em Caríntia, duque de Caríntia era ele, um homem de posição, ele queria inculcar isso nos seus parentes e varões, né? Nos grandes, né, do seu reino. E assim, ele resolveu fazer um banquete. Esses grandes do seu reino, infelizmente, ainda estavam no paganismo. E ele convidou a eles, mas não só a eles, também convidou alguns pobres cristãos do reino, que já tinham se convertido, assim como Ingo já era convertido. Então, marcada chegada a hora marcada, acontece que vão todos para o festim, né, de Ingo, e fica disposto da seguinte maneira: há 2 mesas.
Há uma mesa que fica no pátio, ao ar, onde as pessoas são tratadas rusticamente, e é aí que Ingo mandou os senhores e os grandes do seu reino. E há uma mesa que ficava dentro do palácio, onde eram distribuídas as comidas mais finas e onde as bebidas mais saborosas eram dispostas, né? Eram bebidas também em taças de ouro. E acontecia que ali estavam os pobres. E vai passando o tempo, e os nobres se encolerizam, ficam muito chateados e vão até Ingo, entram no palácio e dizem: por que o Senhor nos insulta dessa maneira? Muito revoltados eles. Mas Ingo tranquilamente os contesta, diz assim: não vos admireis da minha conduta. Embora esses que vedes sejam pobres aos olhos do mundo, aos olhos de Deus, eles são seus filhos. E eu os tenho, porque de fato são, como os meus irmãos em Jesus Cristo. Já vós, embora sois ricos aos olhos do mundo, na verdade, aos olhos de Deus onipotente, sois escravos do demônio, sois adoradores de divindades ridículas e inimigos do Deus vivo e verdadeiro. Esta frase de Ingo chamou muito a atenção das pessoas que a ouviram, e até chegou a suceder que, passado um tempo, grande parte da nobreza do seu reino se converteu ao cristianismo, sendo batizada pelo bispo Arno, né, de Salisburgo. Essa é uma história que mostra muito bem a consciência de um católico da grande dignidade que nós recebemos no batismo. De fato, recebemos o caráter de membros de Jesus Cristo e agora somos filhos de Deus e herdeiros do paraíso. Esta é a grandiosa graça do batismo. E se a nossa posição com relação aos pagãos é tão alta, tão elevada, né, entre nós, batizados, isto é importante que fique muito claro, a relação entre nós é uma relação de que o mais excelente dos batizados é aquele que mais é agradecido a Deus, né, pela graça do batismo e mais aborrece o pecado. Aquele que mais bem cumpre a vontade de Deus, este é o maior dentre nós. O que mais serve a Deus, o que mais serve ao próximo, este é o maior. Isto é muito importante que fique claro. E assim fez, certa vez, o Delfim, né, que era pai de Luís XVI. Ele sempre lembrava a seus filhos que na religião, segundo a religião, né, todos são iguais. Todos aqueles que são banhados nas águas batismais são iguais. A diferença está em quem melhor cumpre, né, a vontade de Deus. Então, aí que está o grande. Aí que está o nobre. Não há diferença entre nobres e ricos como há no mundo, por critérios humanos, não. É o mais conformar-se à vontade de Deus. Este é o critério divino. Mas para Deus, nós batizados somos todos seus filhos. Somos todos membros muito amados de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, acontece que ele até mesmo, para deixar isto bem claro para os seus filhos, veja a preocupação de um pai diligente com a educação católica de seus filhos, ele resolveu colocar o nome deles no registro paroquial junto ao de pessoas muito pobres. E assim, certo dia, quando estava a falar com seus filhos, que estavam observando esses registros paroquiais, ele disse assim: vejam só, perante o mundo, talvez aqui dos nomes que nós temos, os vossos sejam os maiores. Mas aos olhos de Deus, todas as pessoas aqui podem ser maiores do que vós, se cumprirem os mandamentos de Deus, se seguirem a lei de Jesus Cristo, se amarem mais a Jesus Cristo. Então,
isso deve estar na mentalidade de nós que somos batizados agora. Não devemos olhar uns para os outros com critérios mundanos, com o critério da riqueza ou coisas assim para ver quem é melhor, né? E invejarmos-nos por causa disso. Não é este o caso e não é este o ponto. Nós temos que ver como Deus nos vê e o que Deus espera de nós, que recebemos tantos bens dele. Então, Deus espera de nós que nós professemos a fé, que nós sigamos as leis de Jesus Cristo e de sua Santa Igreja Católica. Então, é isso que Deus espera de nós, é isso que nós devemos fazer. E se for para buscar alguma excelência nesta vida, é uma excelência neste sentido. E se for para se orgulhar de alguma coisa, então é para se orgulhar, é para se gloriar em Deus, nosso Senhor, que nos deu essa grande graça de receber o sacramento do batismo. Ser redimido por ele e assim receber essa grande dignidade. Essa consciência da nossa grande dignidade, né, ela também é bem ilustrada em um caso que aconteceu em algum palácio de França, né, onde estava havendo uma discussão entre uma filha do rei, né, uma princesa, e a camareira. E então a filha do rei, para incomodar e aborrecer, a camareira diz assim: acaso não sabeis que eu sou a filha do rei? E a camareira, mostrando o grande senso da dignidade cristã, ela contesta da seguinte maneira: acaso não sabeis, vós, que eu sou filha de Deus? Então, vejam a importância de nós compreendermos a grandeza da nossa posição como filhos de Deus nesse mundo e como nós devemos procurar sempre, né, estar de acordo, né, com os deveres que nós recebemos com esta grande graça do batismo. Tá muito importante isso. Agora, eu gostaria de prosseguir falando um pouco sobre a questão do ministro ordinário do batismo, a matéria e a forma do batismo. Então, no que toca ao ministro do batismo, o ministro ordinário do batismo é o sacerdote, especialmente, sobretudo, o pároco. Então, no que toca ao batismo, o pároco é aquele que tem, em primeiro lugar, o direito de batizar. O direito e o dever de batizar. E, na falta do pároco, em caso de necessidade, né, a igreja determina uma certa hierarquia, né, de quem batiza, neste caso. Né? Então, você tem, por exemplo, que na falta do pároco, é preferível o sacerdote ao diácono. Né? E é preferível o diácono ao clérigo de ordens menores, que já recebeu alguma ordem menor. É preferível, né, um clérigo a um simples leigo. É preferível um católico a um cismático. É preferível um cismático a um herege. E é preferível um herege a um infiel. Do mesmo modo, é preferível um homem a uma mulher para administrar o sacramento do batismo. Está bem? Então, é assim que a igreja determina, né, na lei canônica. Mas, se a prática, se a necessidade, as circunstâncias, pedirem de uma outra forma, por exemplo, por razões de decência, né, então pode ser feito de uma maneira diferente. Sempre deve-se levar isto em conta, né, contanto que as normas da decência, né, a perícia da situação, né, não diga diferente. E uma outra coisa importante também é considerar que, embora as mulheres, né, na ordem canônica estejam em último lugar, na prática, no mundo da conveniência, as mulheres em geral são as que mais fazem o batismo em situação de necessidade. Tá? Como foi dito, todos têm até a obrigação de dar o batismo em uma ocasião, por exemplo, de morte, né? Artigo de morte, uma criança que está a morrer, para morrer, então temos a obrigação e por isso é importante saber como batizar, nós vamos ensinar isso. E na prática, como as mulheres têm maior presença nessas circunstâncias,
e tem até mais prática em lidar com crianças e coisas assim, então é na realidade mais comum que até as mulheres, em caso de urgência, né, ministrem o sacramento do batismo. Por isso que é importante que as mulheres, tanto as mulheres quanto os homens, aprendam a batizar. E é notório, até um caso que eu gostaria de relatar, né, que é contado por um missionário. O missionário diz que eles, nas suas missões, né, em um país que não é católico, um país cheio de infiéis, né, uma missão, não diz exatamente onde, mas provavelmente na Ásia ou na África, nós podemos imaginar, né, pelo contexto da história, eles preparavam mulheres para cuidar, né, no caso, por exemplo, de ter algum doente dos infiéis na região, né, cuidar para lhes administrar o batismo. E assim essas mulheres faziam isso tão bem feito, cuidavam tanto dos doentes, tinham tanta piedade, né, pelos doentes dos infiéis, que conseguia-se chegar a batizar até 8.000 crianças. Crianças que já estavam doentes, que estavam para morrer. Então, 8.000 estas mulheres enviavam para o paraíso, né, todo ano. Então, isto é algo maravilhoso. Né? Isto é uma obra realmente maravilhosa e nós sabemos que é um verdadeiro bem, porque se recebe o batismo a criança, ela é realmente lavada da mancha original, né, e vai diretamente para o céu. É um anjo da presença de Deus, é mais um, né, filho de Deus, né, herdeiro do paraíso, de fato, então, que goza na eternidade da visão beatífica. Então, isto é realmente uma grande caridade, e por isso é importante que você saiba como administrar o batismo em um caso de urgência. Mas é sempre importante salientar isso, que ordinariamente quem o faz são os sacerdotes. Muito claro isso, são os sacerdotes. Agora, em caso de risco de morte muito sério, né, quando está em jogo a vida, né, e há um risco muito grande de morte, então é aconselhável, né, batizar. Nesse mesmo espírito, claro, por exemplo, deve-se ter que tão logo nasce a criança, como a criança está numa situação de perigo também, deve-se levar para batizar já nos primeiros dias do nascimento. Tá? Muito importante isto. Então, os pais têm esta grave obrigação, porque é um período muito delicado, né? Então, quanto antes batizar, melhor. Então, levar a criança para o batismo muito cedo. E no caso, né, de uma criança que está para morrer e não tem, né, condições de um sacerdote ou do sacerdote ir até a criança para fazer o batismo, então segue-se esta ordem que nós demos. E, em último caso, se está, por exemplo, você apenas, né, e não tem ninguém mais que o saiba fazer e que esteja em posição superior à sua, então é seu dever batizar. É uma alma que você salva, é talvez a obra mais estupenda que você faça em toda a sua vida. Então isso é realmente muito importante. A igreja não deixa de ensinar, até porque o procedimento é, na verdade, muito simples. Então nós temos que, para realizar o batismo, né, se derrama água natural sobre a cabeça do batizado. E não podemos ter a cabeça em qualquer parte principal do corpo. Certo? A cabeça, especialmente se não há possibilidade em qualquer parte principal, dizendo ao mesmo tempo: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, a matéria do batismo é a água derramada na cabeça. É preciso que a água, inclusive, escorra. Certo? Porque, na verdade, se você for ver nos manuais, a matéria é justamente lavar. É justamente isto, quer dizer, o lavar. Né? Então, é derramar esta água. Não é só a água, né? Mas é como que pode ser chamado de matéria remota do sacramento do batismo. Mas é o derramar a água. Isto é a matéria próxima, que poderia ser dito, né? Do sacramento do batismo. Então, isso é importante. E, além disso, a forma tem que ser dita enquanto faz esta, né, lavagem, esta lavação. Né? Então, você vai dizer: eu te batizo em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Todas as palavras são essenciais, certo? É claro que não vamos entrar aqui em grandes minúcias, né? Mas tem que se dizer, tá? A fórmula: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, certo? Então, isto é muitíssimo importante. Muito bem. Então, o sacramento do batismo, ele é absolutamente necessário. Tá? Absolutamente necessário. É preciso receber o sacramento do batismo para se salvar. Porém, supre o sacramento do batismo, né, o martírio, que é chamado de batismo de sangue, e também o desejo de receber o sacramento, o voto do batismo, também é chamado de batismo de desejo. Isto é evidente, há muitos casos na história da Igreja, né, desses acontecimentos, casos de batismo de sangue, né, sobretudo, que são os casos assim, mais marcantes, são os casos heróicos, né, na história eclesiástica, o caso dos mártires, que são batizados no seu próprio sangue, né, em testemunho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este é o caso, por exemplo, né, de Santa Esmerenciana, né, cuja festa é comemorada dia 23 de janeiro, não faz muito tempo, inclusive, né, e que é um caso de uma catecúmena, né, que vai por piedade até uma catacumba, né, onde estão os mártires, e ali mesma ela é assaltada pelos pagãos, né, haviam pagãos, e eles ali mesmo a matam. Então, ela não pôde receber o sacramento do batismo, mas ela deu testemunho de Nosso Senhor Jesus Cristo, no próprio ato, né? O próprio ato deu testemunho de Cristo e foi batizada no seu sangue. Ela é venerada pela Igreja Católica, né, justamente mostrando esta verdade do batismo de sangue. Muito importante. E além disso, nós temos, no caso do batismo de desejo, por exemplo, um caso muito marcante que acontece com Santo Ambrósio e o imperador Valentiniano. Sucede que Valentiniano estava para ser batizado, ia se batizar. Santo Ambrósio estava indo ao encontro dele e ele estava indo ao encontro de Santo Ambrósio, mas por um acidente ele acabou sendo assassinado. Não foi um caso de martírio, não foi porque ele era cristão, era por outras razões. Porém, ele desejava o batismo e foi assassinado. Então aí nós temos um caso, né, onde um grande padre da igreja, que é uma autoridade, uma referência, ele mesmo que disse que o batismo é necessário à salvação, Santo Ambrósio, vai também dizer que aquilo que ele quis, ele obteve. Aquilo que ele desejou, aquilo também ele recebeu. Então, o desejo do batismo, ele supriu, né, o sacramento do batismo pelo desejo do próprio sacramento, por este voto. Então, isto é muito importante, né? Também é necessário o sacramento do batismo, absolutamente. Mas há dois modos especiais de suprir o sacramento do batismo. O desejo ardente, um ato de caridade perfeita, e também o testemunho, não menos ardente, né, que acontece no martírio em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Prossigamos então. Lembramos que a igreja, no caso do batismo, ela pede que se escolha um nome de um santo, né? Sobretudo, né? Ela encoraja que se escolha o nome de um santo por dois motivos muito claros. Primeiro, porque o santo se torna um protetor, né, que a criança vai estar invocando, e ao mesmo tempo um exemplo, tá? Exemplo de virtude para ela seguir. Então é muito importante, né, que os pais, quando vão escolher o nome da criança, escolham um nome católico, né, um nome de um grande santo: Pedro, Paulo, João, Luís, Maria, né, nomes assim, muito importante, né, e não coisas como Elvis, né, John Lennon, né? Bom, John Lennon está bem,
O John é João, né? Translating, né? Traduzindo. Mas, enfim, colocar nome de artistas, às vezes até de inimigos da fé, é uma vergonha, né? De pagãos. Não. Né? Colocar nomes de santos, né? Para que assim possam ser intercessores, de um lado, né? Do santo, e do lado do batizado possa ter esse santo como seu modelo. Tá? Muito bom isto. A igreja sempre exorta nesse sentido. E agora, partindo para uma outra coisa pertinente ao batismo, não podemos esquecer, né? Existe também que tenha um padrinho, né? No caso de um rapaz, uma criança, né? de um menino, e se pede, no caso de uma menina, uma madrinha, pelo menos. Pode-se ajuntar também um madrinho, perdão, um padrinho e uma madrinha, né? Isso pode acontecer. Agora, não se pede para se ficar multiplicando, como, né, há esse costume atualmente no modernismo, né, ficar com vários, mas não. Se pede, né, que seja apenas 2, por quê? Porque senão, o que você tem? Você tem que contrair um parentesco espiritual verdadeiro, e esse parentesco espiritual, que é com o batizado e com os pais do batizado, gera um impedimento matrimonial. Não é? Então, você tem, por exemplo, que aí a pessoa não vai poder, né, contrair núpcias posteriormente, por exemplo, se fique viúvo, né, ou se ainda é solteiro, com o batizado, com o pai, a mãe do batizado, coisa assim. Então, contrai realmente um parentesco. Né? Se torna, de fato, como um pai e faz as vezes do pai. E aí nós já passamos aqui para a responsabilidade, tá, do padrinho e da madrinha. Por quê? Porque eles realmente fazem as vezes do pai, então tem o papel de aconselhar, né? Não só de dar presentes, mas também de dar conselhos, como o pai faz. Ele deve cuidar, da mesma forma que o pai vai cuidar da instrução do filho de uma forma geral, ele deve cuidar sobretudo da instrução religiosa. Que ele seja instruído por ele mesmo, ou então que mande alguém instruí-lo sobre as coisas da alma. É importante também que procure observar se ele está vivendo uma vida de acordo com as promessas feitas no batismo. Portanto, esta perícia. E é importante que ele o faça, sobretudo, com o seu exemplo de vida cristã. Além disso, cabe ao padrinho e à madrinha, como já foi dito, né, sempre fazer as vezes dos pais, sobretudo se lhes falta. Se falta o pai e a mãe, então ele deve ser aquele que vai e aconselha, que ajuda. Isso é muito importante. Tá bem? Então, esse é o papel do padrinho. E agora, no tocante, como nós já falamos, ele tem o grave dever de professar a fé de Jesus Cristo e de seguir a sua lei e as leis da igreja. E isso ele contrai no batismo. E mais, o batizado ele faz uma solene renúncia. Ele renuncia ao demônio, às suas obras e pompas. Aqui por obras e pompas se entendem os pecados, né, que são obras do demônio, e a vaidade deste mundo, as máximas corrompidas deste mundo, que são como que as pompas, os laços, né, pelos quais o demônio leva as pessoas aos grandes pecados. Então nós renunciamos a tudo isso com o nosso batismo. E é por isso então que pelo nosso batismo, graças ao nosso batismo, em consideração do nosso batismo, nós devemos ser muito agradecidos a Deus, cumprir com a nossa palavra e ter ódio eterno ao pecado. Ódio eterno ao pecado. Que levou à escravidão dos nossos pais, que leva à escravidão dos pecadores e do qual nós fomos libertados pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, né, cujos méritos é aplicado a nós por este excelentíssimo sacramento, sacramento do batismo. Bom, vamos finalizar então com alguns exemplos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar o exemplo de um bom batizado, um batizado que cumpriu sua palavra com a sua vida e que era muito grato a Deus pelo seu batismo. Este é o grandioso São Luís de França. São Luís de França, ele muitas vezes vai assinar o seu nome como Luís de Poissy. Luís de Poissy por quê? Porque foi neste local onde ele teve
a dita de receber o santo batismo. Então ali, assim ele assinava, mostrando que ele tinha mais orgulho de ser um filho de Deus e da igreja que de ser o rei da França. Então olha, realmente o grande amor, a grande estima, que é muito apropriado, né, de São Luís de França. Um belo exemplo de um batizado. E nós sabemos pela vida de São Luís que ele não foi só pelo que escreveu aí, mas pelo que viveu. Ele de fato professou a fé, seguiu a lei de Nosso Senhor e da Santa Igreja. Um grande cruzado, um grande rei católico. Mas nós também temos um exemplo, né, de um bom padrinho, que infelizmente não é correspondido por um mau afilhado. Então há também esses casos terríveis, né, de apostasia, e nós temos que tomar muito cuidado mesmo. Por isso que é também dever, né, além de buscar a instrução religiosa, também, e como corolário dessa instrução, sempre receber os demais sacramentos que nos competem, né, e rezar, sempre estar em oração. Muito importante. Isto está incluído em seguir a lei de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Igreja. Então, isso é importante para evitar essas coisas. Mas nós temos aqui, então, esse episódio que nós lemos na história da Igreja, né, onde um piedoso diácono chamado Murita, havendo sido padrinho de batismo de um mancebo por nome Epifidoro, teve a dor de o ver apostatar e converter-se em um perseguidor dos cristãos. Um dia em que ele exercia publicamente a sua perseguição, o diácono apresenta-se diante dele no meio de uma turba imensa. E como conservava a túnica branca que Epifidoro tinha vestido quando o batizaram, mostrou-lhe-a e disse-lhe estas terríveis palavras: Eis aqui a testemunha da tua apostasia. Esta testemunha te acusará no tribunal do Supremo Juiz. Vê esta túnica branca que vestistes, que vestistes nas fontes sagradas. Ela clamará vingança contra ti, e ela se transformará em um vestido de fogo e de chamas, que te devorarão durante toda a eternidade. Ao ouvir essas palavras, todos se romperam em lágrimas, e Epifidoro retirou-se coberto de confusão. Que não seja essa a nossa situação. Que a túnica branca, que representa a inocência batismal que vamos receber, e a necessidade que temos de seguir uma vida pura, de acordo com a grande dignidade que recebemos de cristãos, sejam, né, sempre conservados. Que não suceda com a gente, né, de fazer com que esta túnica, né, imaculada depois vá a depor contra nós perante Deus, justo juiz. Cuidemos então, cuidemos para ser bons cristãos, cuidemos para ser dignos do batismo. Sejamos muito gratos a Deus pelo santo batismo e odiemos ao pecado, a tudo que possa nos fazer, né, cair e vir a inimizade de Deus, a fazer com que não se aproveite em nós a maravilhosa graça que recebemos de Deus. Então vivamos uma vida como bons cristãos, né, cientes da grandeza da nossa dignidade, do caráter de membros de Jesus Cristo que recebemos, de filhos de Deus e da Igreja, de herdeiros do paraíso. Na próxima aula nós vamos ver um sacramento que agora podemos receber, né, em virtude do batismo. Então, este é o sacramento da confirmação, ou crisma. Esse será o tema da nossa próxima aula. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.